Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciando o nosso quinto encontro. Nós somos a jornada número 1 do diretor formador, agora de 2026. E o tema do encontro de número 5 é Família na Escola, fortalecendo a aprendizagem dos estudantes. Esse tema, pessoal, é o tema da sua implementação, tá? Então, esse encontro é bem importante, ele vai ajudar você no desenvolvimento do teu documento, né, de implementação. Para início de conversa, né, vamos retomar um pouco ali o que nós vimos lá no encontro passado. Então, no encontro passado, nós vimos sobre a questão do conselho de classe, que está próximo. Então, eu vou pedir agora para duas cursistas, para a gente relembrar um pouquinho o tema da semana passada. Eu vou pedir para Valdilene e para Daniele. Valdilene e Daniele, por favor, abre os seus portfólios. Conferir aqui. Se a Daniele está na reunião, sim, está no encontro. Vou pedir para vocês abrirem o portfólio de vocês, a Valdilene e a Daniele, e falar um pouquinho, durante ali 3 minutos, fala um pouquinho sobre a resposta que vocês fizeram ali, o foco no conselho de classe, o que vocês responderam lá no diretor em ação número 2, né? O que eu eliminarei na prática do conselho de classe que vai acontecer agora, no próximo conselho de classe. Então, Valdilene, o que você colocou nesse tema? O que eu eliminarei no próximo conselho? Coisas que você fazia, que vocês faziam, e você, após o encontro nosso passado, a gente debateu o conselho, né, como poderia ser um conselho ideal, né, onde não ficasse focado numa coisa só, né? O que você, depois de todo o debate do encontro passado, o que você eliminaria agora no próximo conselho que vai acontecer? Pode falar para nós, por favor, Valdilene? Posso. É uma prática que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, mas é uma coisa assim que é difícil tirar essa concepção da mentalidade de alguns professores, principalmente professores assim que já está enraizado, né? Aquela questão. Eu coloquei, eliminarei a prática de julgar apenas as notas antes de entender o contexto, né? O contexto da turma, o contexto de cada aluno, né, de entender que às vezes aquele 5 ali é o máximo daquele aluno, né? Aquele 4, 4,5 é o máximo que aquele aluno conseguiu dar, né? Então a gente tem que ter um olhar diferenciado para a situação de cada um, né? Para a potencialidade de cada um. O aluno, às vezes, ele não vai bem lá numa disciplina, mas ele tem várias outras que ele é estrela. Então, eu coloquei que eu ia eliminar a prática de julgar apenas as notas. Foi uma questão assim que a gente já tem discutido isso durante o tempo que eu estou ali na direção. Eu estou na direção faz 3 anos e a gente tem tentado dialogar em relação a essa questão. E da gente vê que às vezes o aluno ele não consegue tirar nota na prova, né? E o professor está assim, tão naquilo, tão incutido na cabeça deles, né? Que a avaliação tem que ser prova, né? Tem que ser aquela prova escrita, aquela que faz individual e tal. Da gente colocar na cabeça deles, né? Que existem outras possibilidades, que às vezes a gente consegue verificar se o aluno aprendeu, se o aluno está entendendo o conteúdo, se ele se desenvolveu, sem ser aquela prova propriamente dita. Isso. Seria Tá ótimo.
Tá ótimo, Valdilene. Obrigado, viu? Agora eu queria que a Daniele respondesse o que você vai implementar agora no próximo conselho, uma coisa nova que você ganhou, que talvez você não estava praticando nos conselhos anteriores, que você percebeu que vale a pena implantar agora no próximo conselho do primeiro trimestre. Fala para a gente, Daniele, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Então, eu coloquei aqui o que eu vou implementar. Então, ele já vai, né, juntar com o que vai ser eliminado. Vai ser eliminado, né? Nossa, eu gosto de me iludir, porque é um trabalhão, né? Então, o que eu quero implementar? A prática de definir para cada caso crítico uma intervenção específica com metas claras de aprendizagem para o próximo ciclo, né? Então, ele se une ao que a gente pretende eliminar, né? Que é essa questão de discutir sobre o aluno, sobre o que ele fez, o que ele não fez e tal, né? E termina ali e ninguém dá uma solução, né? É aquela questão assim, eu acho que não é só na escola que eu atuo, eu acho que talvez na grande maioria, né, nós temos assim um conselho de classe que parece uma cultura, né, histórica já, né, que parece que é um desabafo aquele momento, assim, que todo mundo fala, como é que é? Como diz uma amiga minha, né, parece que eles querem aliviar o fígado, né? E só fala, né, fala mal, né? É aquele momento assim que não tem aquela palavra de relatório que é colocada, né? É aquela coisa nua e crua, né? E, claro, sempre nos foi permitido isso, né? Mas eu, particularmente, eu nunca gostei dessa parte de só falar, e fala porque ele não faz isso, porque ele é assim, porque não sei o quê, porque ele não quer nada com nada, né? E daí falam da mãe, falam do pai, falam da avó, falam do cachorro, do papagaio, do periquito, mas não chega numa conclusão, não chega numa solução, né? E ano passado a gente já tentou isso, né? Nós entramos lá no meio do ano e a gente já tentou isso com os nossos profs lá e não foi só o primeiro, né? Não deu muito resultado. Esse ano, então, nós iniciamos com a prática de parar a escola inteira durante uma semana, né? Para conversar, então, sobre os problemas que tem em cada turma, né? Então, reunia na 10ª aula os professores do sexto A, depois no outro dia sexto B, sexto C, e assim a gente foi, né? Para ver tudo e a gente conversar, então, que plano de ação, como que a gente vai fazer e tal, e foi dado ideias e tal, né? Então, agora, na nossa cabeça, esse conselho de classe deverá ser do que o resultado daquela reunião que a gente fez. Depois, as pedagogas continuarem conversa, né? Nós estamos sempre presentes ali na sala dos profs, os profs na nossa sala, né? Então, na nossa cabeça, esse dia vai ser o dia que vai ser colocado, então, o que deu certo e o que não deu. Mas, claro, que é só na nossa cabeça, né? É óbvio que vai ter o momento de aliviar o fígado, né? Mas a gente vai querer que eles também, já estamos jogando no vento lá na escola, né? Que a gente quer solução. Vamos falar tudo que eles fizeram, vamos desabafar, mas vamos vir também com as soluções, né? Porque não é só falar, porque ele é bagunceiro, porque ele não quer nada com nada. Meu Deus do céu, a gente não tem tantos alunos assim, a gente conhece todo mundo lá, a gente sabe da história de vida, e a gente não é aquele assim que não repassa para o grupo para não ser rotulado, né? Porque nós tínhamos essa cultura lá, não vamos passar para os professores porque eles vão rotular o aluno. Só que a gente não sabia o que acontecia na vida do aluno, né? E acabava que a gente tinha aquele pensamento de que realmente ele não quer nada com nada, né? E às vezes, né, o buraco era mais embaixo,
Aham. Daí, a partir do momento que a gente começou a saber da história do aluno, né, a gente tinha um olhar diferente, né? Tinha possibilidade de trabalhar de forma diferente, né? Então, Isso. agora todo mundo sabe da vida do aluno. Claro, tem casos que tem situações ali que são muito pesadas, algumas que já chegam já com sigilo, né? E que a gente só repassa, ó, é sigilo, ou seja, o negócio é pesado mesmo, né? Certo. Então, eu penso assim que a gente tem que acabar com isso, né? Com essa coisa assim de ir lá e só falar mal do aluno, sabe? Tem que vir com a solução, né? Eu acho assim que é o básico. Você falou que está errado, agora me traga a solução e juntos vamos pensar, vamos ver o que dá para pôr em prática ou não, né? Isso É mesmo. isso. Isso, tá ótimo. Eu acho que ficou claro, né, no debate nosso da semana passada, que o conselho pode e deve ser mais do que, como a Daniele falou aí, do que um desabafo, uma lavagem de roupa suja, ou coisa desse tipo, né? Ele pode e deve ser mais do que isso. O conselho deve ser um momento ali onde se levanta situações de planejamento para avisar o melhor aprendizado dos alunos, levanta problemas, coisas e traça-se planos para corrigir aquilo que precisa ser corrigido, né? Arrumar a rota do conselho que está finalizando ali, no caso, um período, trimestre, é o momento de arrumar a rota, né? Então, é além. É claro que é óbvio, né, que pode até ter o espaço ali de um ou outro professor reclamar um pouco, mas essa reclamação, de verdade, deveria ter ficado no pré-conselho ali, né, na hora que senta o professor com a pedagoga, ali já era o momento dele, se ele tem alguma queixa a fazer, o momento ideal seria ali, no pré, né, e não levar nada para o conselho, assim, nada de mágoas ou coisas desse tipo, né? Mas eu acho que ficou bem claro de quão importante pode ser um conselho de classe bem feito nas nossas escolas, né? Então, pessoal, entrando no tema de hoje, então, quais os objetivos do nosso encontro de hoje? Primeiro objetivo do nosso encontro de hoje, compreender a importância da parceria entre escola e família, né, já avançando um pouquinho, né, colocando o tema de que a família, ela deve ser, na verdade, uma parceira da escola. Esse que deve ser o procedimento, né? A família não deve ser só ali, vir de vez em quando ali na escola para assinar ali uma ficha de matrícula ou tal, mas de verdade mesmo, a família deveria ser um parceiro da escola, né? E também o segundo objetivo nosso é analisar estratégias para fortalecer o vínculo com as famílias, visando a potencialização da aprendizagem e do engajamento dos estudantes, né? Então, nós vamos também tratar desse aspecto, né, de traçar ali algumas estratégias, né, para fortalecer esse vínculo. Se ela é parceira, então, como é que nós vamos fazer para vincular mais a família com a escola, né? Sempre com o objetivo, né, que é o aprendizado do aluno, né? A escola junto com a família trabalhando para que esse aluno se interesse pelos estudos, se envolva mais com as coisas relacionadas à escola, tenha prazer em ir para a escola, né? Então é um trabalho em conjunto de família e escola, né? Então é uma parceria. Então hoje nós vamos estar tratando, esses são os nossos objetivos de hoje, né? Nós vamos sair daqui, a ideia é essa, que a gente saia desse encontro de hoje pensando num plano de ação concreto para as escolas de vocês, tá? Então, o que de verdade nós vamos assim, tentar construir, vamos construir hoje? Compreender a importância da parceria entre a escola e a família no processo educativo. Nós vamos também
procurar analisar estratégias para fortalecer o vínculo com essas famílias, que acredito que a gente já percebeu, né, que só, assim, de repente marca lá no Dia das Mães, vem tomar um café, é maravilhoso, isso é muito bom, mas a gente entende que precisa mais, tem que, né, fazer algo para vincular mais essa família, trazer mais a mãe do aluno, o pai para a escola, para participar de coisas, né, vinculá-lo à escola, né, para não ficar assim em eventos esporádicos, né, eventos. Então essa é isso, traçar, né, analisar estratégias para fortalecer o vínculo. Outra coisa é reconhecer os impactos na aprendizagem e no desenvolvimento dos estudantes. Estudos mostram já que o estudante que ele é acompanhado pela família, ele rende mais. Isso os estudos comprovam, né? E também fortalecer a parceria entre escola e família, promovendo o engajamento e ampliando as oportunidades de aprendizagem dos estudantes. Esses objetivos todos, eles são conectados, tá? Tudo conectados. Nós não vamos ficar só na teoria hoje. Vamos sair daqui com algo para fazer já na semana que vem. Tá bom? Prosseguindo, então, depois dos objetivos, a gente entra nos nossos combinados. Deixa eu só dar uma olhada. Acho que todas as cursistas já entraram. Deixa eu ver se alguma cursista ainda não entrou. Só a Juliana, que não entrou ainda, mas já dá para a gente relembrar. Estou aqui. Você está aí, Juliana? Eu estou, faz tempo. Aqui não está aparecendo você. Eu entrei com a conta do Guido. Eu não estou conseguindo, Rafa, entrar com a minha conta. Tentei recuperar a senha. Não sei o que eu estou fazendo de errado. Então é por isso Aí, entre entrar atrasado demais e tentar recuperar agora, eu preferi entrar com a conta do Guido. Tudo bem? Isso, é por isso que Juliana ficou aqui do lado de fora, como mas eu tô aqui, faz tempo. Eu como entrei, cursista que não entrou. 5 minutos depois. Ok. Então, pessoal, vamos para os nossos combinados. Primeiro, que bom que você veio, né? A tua presença é tudo. Sem vocês, não tem encontro sem vocês. Então, que bom que vocês vieram. Os nossos encontros ganham vida com a sua participação, tá? Aquela orientaçãozinha sobre o computador, né? Prefira sempre o computador, que é uma tela grande. Você vai ter que trabalhar pelo menos 2 vezes aqui ao longo do encontro. Vai ter que abrir teu portfólio e tal. Então, no computador é mais adequado. Prefira sempre estar no computador. A câmera ligada o tempo todo. Eu preciso ver vocês, preciso olhar vocês, ver o rostinho de vocês aí, tá? Ver você fortalece o nosso vínculo. Assim como nós vamos falar de vincular as famílias com a escola, né? Aqui, câmera aberta, a gente se vendo, né? Fortalece os vínculos, né? Nosso, né? Humaniza, né? A nossa conversa. E juntos aqui também nós crescemos. Venha, né? Sempre de mente aberta para compartilhar. A gente precisa que você fale. Você tem muito conhecimento, muito. Você tem muito conhecimento pedagógico, você está na estrada já há tempos, como professor, como pedagogo, como diretor, então você tem muito para colaborar. Quando chegar na tua vez de falar, por favor, fale, coloque tudo que você tem aí, né, de conhecimento para nós. É assim que nós somos edificados, tá bem? Então, dito aqui os nossos combinados, vamos prosseguir. Então, para início de conversa. Eu vou chamar agora uma cursista, deixa eu ver aqui se ela está aqui conosco, para falar um pouquinho para a gente da experiência dela, tá? Eu vou chamar a Márcia, tá? Márcia, como nós vamos falar de família na escola, e se a família pode influenciar ou não um aluno no aprendizado, nós vamos fazer uma recapitulação, lembrar do nosso passado lá,
tá? E, em especial, eu chamei a Márcia, né, para que a Márcia possa lembrar do passado dela, né? A Márcia, eu percebo que ela, lendo o histórico dela, ali que ela passou para nós, eu percebo que ela é uma pessoa que busca conhecimento, né? Ela tem buscado se aperfeiçoar bastante ali na sua área, então, com especializações e assim por diante. Então, significa que né, ela desenvolveu bastante esse desejo e o prazer pelo aprendizado, né? Então, Márcia, pensa em um adulto além dos seus professores, tá? Porque os professores a gente sabe que influencia a gente, é óbvio. Ele está ali, ele influencia mesmo. Mas pessoa de fora, né? Pensa em um adulto, além dos professores, que foi decisivo para a sua aprendizagem. Márcia, quem foi essa pessoa na sua vida? Fala para nós. Vou te dar 3 minutos para você falar para nós. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, colegas? Bom, claro que na nossa vida sempre tem professores que fazem a diferença, mas aqui, como o foco é alguém além, foi a minha avó paterna, né? Minha avó sempre foi muito ávida pelo conhecimento, ela era mal e mal alfabetizada, né? E ela tocava inúmeros instrumentos musicais, ela era líder de um grupo de mulheres, e ela sempre me inspirou a seguir, a estudar. Eu fui a primeira mulher da família a poder estudar, a primeira mulher a conseguir uma CNH aos meus 18 anos, mesmo minha mãe dizendo, para que você vai ter uma carteira de motorista, porque você não tem carro, você não tem moto, né? E depois, hoje eu sou a motorista da família, depois disso várias tias minhas e minha irmã também acabaram fazendo, né, a CNH também. Então, assim, a minha avó paterna acho que foi uma das minhas grandes inspirações, ela era uma líder na casa dela, né? E na escola tem uma professora que era de língua portuguesa e eu muito queria fazer jornalismo. E Angélica, encontrei ela semana passada novamente. Ela foi para a escola no ano passado fazer uma palestra também, que é na escola onde hoje eu estou diretora, né? Onde eu estudei. E ela me inspirou muito, né? Tanto a fazer letras, porque eu queria fazer jornalismo. Ela falou, faz letras, depois faz jornalismo. Depois eu desencantei do jornalismo, mas ela também fazia direito e eu me inspirava nisso. E atualmente eu também curso direito por inspiração dela, né? Então são duas grandes mulheres, uma da minha família e outra do meio profissional, né, do escolar, que me inspiraram muito e continuam me inspirando, né. Minha avó já não está entre nós, né. Qual o nome dela, Márcia? A minha avó é Ana. Ana. Muito bom. Obrigado, Márcia. Muito, muito boa, né? Rica a tua história, né? Colegas, é só para ver, né, para mostrar que, além dos professores, tem pessoas fora da família, profissionais, amigos, que influenciam, né, o aluno no aprendizado, né? Então, foi só para a gente perceber que, realmente, nós devemos promover essa questão da família, no sentido de que a família possa cooperar e ajudar no desenvolvimento dos alunos, né? Vamos retomar uma ação que nós desenvolvemos agora recentemente lá nas escolas de vocês. Então, na Semana da Família, que aconteceu há alguns dias atrás, o que a Semana da Família na escola revelou na prática sobre a relação entre família, escola e aprendizagem. Eu queria chamar para responder agora, Ariana, responde para a gente, por favor, isso, Oi, professor. esse questionamento. O que a Semana da Família na sua escola revelou, na prática, sobre a relação entre família, escola e aprendizagem? E depois eu queria chamar a Juliana, para a Juliana responder a outra pergunta ali, ó. Depois dessa experiência da família na escola, que vocês tiveram há alguns dias atrás, o que mudou no seu olhar sobre a presença das famílias na escola? Então, primeiro, eu queria chamar ali a Ariana. Professor, o que eu acho que o que revelou para nós é que, em primeiro lugar, os pais dos alunos mais jovens são mais presentes, né?
e os pais dos alunos do ensino médio já não se preocupam tanto com a presença deles na vida dos estudantes. Uhum. E também que é uma cultura que nós estamos tentando preservar e solidificar com os alunos de sexto e sétimo, para que nos próximos anos eles fixem, né, essa cultura de participação na escola, para que no futuro eles acompanhem até o ensino médio. Porque fica claro para nós que a presença dos pais do ensino médio, dos alunos maiores, ela não vem, não se consiste, né? Não se consolida. Maravilha, muito bom. Que a gente já realmente fica claro muitas vezes, né? A gente faz alguma evento, alguma coisa, convida as famílias dos pequenininhos, do Fundamental 2, dos primeiros anos, eles comparecem, em peso. E do ensino médio, pouca gente vem, né? E é claro que, puxa, é claro que o aluno gostaria que os familiares deles viessem também. É uma valorização, né? É uma valorização. Mas é ótimo, boa percepção que você teve, né? Juliana, depois da experiência que você teve lá no teu colégio, naqueles dias da Semana da Família, o que mudou no teu olhar sobre a presença das famílias na tua escola? Aumentando o volume aqui. Eu acho assim que depois desse movimento que aconteceu, eu acho que as famílias começaram a ter um olhar diferente para o colégio. Eu acho que a empatia prevaleceu por algum tempo, pelo menos, né? A questão da empatia, e eu acho também a questão do respeito pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro da escola. E uma coisa que me chama muita atenção quando tem esse tipo de... Quando eu observei lá, eu acho que muitas famílias, eu não sei se essa palavra que eu devo usar ou não, muitas famílias fizeram a descoberta do filho, no sentido de as pessoas não param hoje para fazer a tarefa, para fazer esse movimento, esse acompanhamento pedagógico. E naquele momento eles tiveram que parar. Eles tiveram que largar o celular, porque sujaram as mãos, tinha pano para limpar a mão, era tinta, era pincel, era uma baderna em cima daquelas carteiras. Então, eu acho que muitos descobriram que o filho tem uma capacidade que, às vezes, em casa, devido à correria, devido ao trabalho, entendeu? Eles não tinham esse olhar. E eu percebo que até a minha fala para com estas famílias, hoje, quando um pai liga, às vezes o pai liga de forma assim, parece que você está afrontando. Hoje não, ô diretora, entendeu? Eu não sei, eu acho que deu uma amaciada esse movimento amaciou o relacionamento, entre aspas, essa palavra amaciar que eu quero dizer. Então, eu acho assim que foi muito colaborativo esse momento, pelo fato que alguns pais começaram a acompanhar as atividades pedagógicas dos filhos e começaram a ter uma relação entre direção e parte pedagógica um pouco melhor. Não é o bom ainda, não é a relação dos sonhos, tá? Mas eu acho que, e assim, alguns, não são todos, a gente não atinge todos, mas é o que eu falo, se de 100 e poucos que estão lá atingir 3, 4, já tá bom, é melhor do que 0, né? Sim. Então, eu acho que essa parceria, essa empatia, esse respeito, né? Esse momento foi muito válido. Eu enxerguei assim, pelo menos, lá no colégio, eu enxerguei desta maneira. Ok, obrigado, Juliana. Nesse ponto, eu quero enfatizar a questão da escola integral, sabe? Eu acho que a nossa escola, as disciplinas eletivas, uma série, né, sala ambiente, atividades que os alunos contam lá em casa que eles fazem. A escola integral, ela
facilita um pouco isso, essa questão dos pais se aproximarem mais da escola. Eu penso dessa maneira, né? Eu entendo dessa forma, eu vejo que ela aproxima mais, eu entendo, sabe? E eu vejo, outra coisa que eu vejo, eu acho que os pais estão percebendo o esforço que a gente faz, entendeu? Eu acho que eles estão vendo que fala, puxa, vocês estão trabalhando aí, vocês estão trabalhando bastante. Então, né, promovendo coisa, e faz isso, faz uma festa aqui, e faz acolhimento, e eu acho que eles estão percebendo que há uma vontade, né, um desejo de realmente acolher melhor os alunos, acolher a família, aproximar eles, né? Eu vejo isso, eu estou percebendo isso aqui com a minha comunidade, a Juliana acabou de falar isso também, né? Só corroborou o que eu tenho percebido, e eu acho que é isso, né? E principalmente eu insisto na questão de que nós, das integrais, eu acho que a gente tem um trunfo aí na mão, para nós é mais fácil aí, no meu entendimento, né? Mas vamos prosseguir, né, pessoal? Seguindo, então, cursistas, por que a família importa? Por que a família? Por que os pais dos nossos alunos, ele importa? Pesquisas confirmam, o envolvimento familiar é um dos fatores mais poderosos no desempenho escolar, superando em muitos casos o nível socioeconômico da família. Evidência baseada no PISA. O apoio familiar está associado a melhores resultados acadêmicos, maior bem-estar e mais confiança dos estudantes. Esse é um ponto. Mais um ponto. Nem todo tipo de apoio gera o mesmo impacto. Práticas cotidianas ali do dia a dia, como conversar sobre o dia na escola e compartilhar momentos, fazem mais diferença do que apenas reforçar a importância dos estudos. Aí eu vou pedir licença para vocês e vou compartilhar a minha experiência, tá? Que está totalmente dentro disso aqui que o texto está falando. Eu tenho uma filha de 22 anos, que ela acabou de passar agora recentemente no curso de medicina da Universidade Federal aqui de Curitiba. E né, ela conseguiu um feito enorme, porque é dificílimo entrar aqui na Universidade Federal de Curitiba, e ainda mais em medicina. Mas o que eu queria conversar com vocês é que eu acompanhei de perto o processo dela, porque não foi fácil, ela levou 5 anos fazendo cursinho, 5 anos. E eu diariamente, todos os dias de manhã, saía antes de vir para o trabalho e deixava ela no cursinho, todo dia, né? E a gente ia conversando, e é claro, e conversando, e aí você pergunta para ela, como é que você está, filha? Claro que no primeiro ano era um tipo de diálogo, né? Era um tipo de diálogo. Aí reprova, vai para o segundo ano, você vai mudando o diálogo com ela. Mas, ou seja, todo esse tempo, ela não desistiu, ela foi perseverante, ela foi resiliente, né? Quer dizer, ela tinha um sonho, um objetivo, e com certeza, né? Assim, porque a gente conversava muito, né? E eu falava, filha, como é que está lá? O que está difícil? Quais são as disciplinas mais difíceis? Né? Aonde está pegando? Na prova passada, o que foi que te fez reprovar? Né? E aí, depois de um tempo, de dois anos, pelo menos, a gente foi percebendo que não era para entrar ali naquele concurso que ela estava concorrendo, o problema não era tanto o conhecimento em si. A gente percebeu que muitos alunos tinham conhecimento, mas o emocional era tudo. O emocional, na hora da prova, derrubava 95% dos candidatos, né? E isso só ali, né, com a reprova, aí reprova de novo, aí vai reprova de novo. Então, aí, por estar perto, a gente foi conversando, dialogando, fui explicando para ela, para ter paciência, para tal, né, dando confiança.
E ela confessa para mim que o fato de eu estar ali diariamente ao lado dela foi de grande ajuda, né? Primeiro, para que ela não desistisse no segundo ou no terceiro ano, para que ela perseverasse, que uma hora ia chegar. Se ela, né, continuasse, chegaria. Então, ela confessa, né, que o fato do familiar estar ali acompanhando a angústia, passando junto ali por aquela situação de desconforto, de tentar desistir, de achar que não é capaz, achar que não consegue tirar nota, achar que tem deficiência mesmo com respeito à sabedoria, né? Mas o fato de você estar ali junto, ali o familiar estar junto, ela confessa para mim que isso serviu de motivação, de incentivo, e ela acabou, demorou um pouquinho, mas ela atingiu o objetivo dela. E isso é o retrato aqui dos nossos alunos também, né? É o retrato dos nossos alunos. As angústias são as mesmas dos nossos alunos também, né? Que às vezes eles acham que não tem capacidade, eu não consigo aprender essa disciplina, essa matemática, é muito difícil. Então, se o familiar está ali conversando, como é que foi hoje lá na escola? O que você aprendeu de novidade? Né? O que você não aprendeu? O que está difícil? O que não está avançando? Por que não está avançando? O que você acha? A gente pode te ajudar em alguma coisa? Não pode? Né? O que a gente pode fazer por você? Assim, pela minha experiência, né, eu posso falar, e o relato, no caso do aluno, que foi a minha filha, então mostra que realmente é muito importante esse apoio do adulto, esse apoio do familiar, né, junto nesse aspecto educacional, tá? Falei, tá, pessoal? Falei. Eu me lembro que você comentava, lembra, Rafa? Dela fazendo vestibular, quando foi, quando não foi, lembra? Sim. Mas é isso, vamos Parabéns, seguir. professor, porque não são todos os pais que têm essa paciência, né? E esse cuidado, assim, de estar sempre aconselhando e não deixar ela desistir, né? Porque qualquer outro pai, de repente, já teria falado, deixa isso quieto, vai fazer outra coisa, né? Uhum. É muito importante mesmo. É muito legal isso. Isso mesmo. Vamos seguir, então, pessoal, aqui no próximo slide, aqui, só para finalizar. Checha e Andrade, em 2005, eles demonstraram que estudantes cujas famílias participam ativamente da vida escolar apresentam desempenho acadêmico significativamente superior, além de menor evasão e melhor autoestima. É tudo que nós queremos para os nossos alunos, né? Tudo que nós desejamos para eles. Aqui também nós entramos agora nessa parte de participação e o fortalecimento dos vínculos, né? Como fortalecer esses vínculos da família com a escola, e assim, vamos dizer assim, em que nível que a família está vinculada ali com a nossa escola, né? Então, aqui nós temos aqui, por exemplo, uma participação básica, a gente pode classificar muitas vezes a maneira que a família se relaciona ali com a nossa escola, com a sua escola. O que seria uma participação básica? É uma presença pontual das famílias, né? Ali nas ações da escola, com um envolvimento limitado. O familiar, ele vem, assim, pontualmente, de vez em quando ele vem, né? Então, a presença em reuniões de pais e mestres, ele comparece, assinatura de boletins e comunicados, ele participa, na verificação básica, assim, a basiquinha, assim, das tarefas e o cumprimento de obrigações formais da escola, né? Então, isso ali, no caso, seria uma participação assim, mais básica da família. Um outro nível seria assim, uma participação já um pouco mais ativa. Seria aquela família que tem um envolvimento já frequente no acompanhamento da aprendizagem e nas ações escolares, que seria assim,
uma família que passa a atuar como parceira mais próxima do processo educativo, né? Então, há um diálogo frequente com os professores. Você percebe que os pais já se interessam em vir de vez em quando para conversar com os professores, para saber como é que está o desenvolvimento ali do seu filho e tal, né? Há um apoio às tarefas e nos projetos. Os pais, eles colaboram junto ali, participam, né? Se envolvem ali nos projetos que os filhos estão envolvidos, né? Uma participação em eventos e ações escolares, eles são sempre presentes, sempre que marca alguma coisa, eles vêm. Né? O interesse pelas experiências e aprendizagens do estudante, né? Ele vem, ele dá feedback, fala, olha, o meu filho está gostando muito ali daquela disciplina tal, né? Ele tem aprendido, ele tem falado bastante ali da maneira que aquela professora tal ensina, que ele aprende bastante com ela. Então, é aquela família que começa a dar feedback para nós, né? Isso é de grande ajuda, né? Para a direção, para a equipe pedagógica, quando isso acontece, né? A família é um acompanhamento mais frequente ali com respeito à aprendizagem. Essa é uma família que já participa de forma ativa, não só de forma básica, mas já ativa. E tem aquela família que já tem assim, uma corresponsabilidade, que é um compromisso compartilhado entre a escola e a família pela aprendizagem dos estudantes, né? Então, assim, já tem essa corresponsabilidade, onde a escola e a família, eles constroem juntos estratégias e decisões relacionadas à aprendizagem. Há, assim, mais diálogo, mais troca de informações, onde a escola e a família, eles estão trabalhando junto, em conjunto, em prol ali do estudante, né? Então, uma família que está nesse nível assim de corresponsabilidade, elas têm assim, ela e a escola têm assim, já tem um ambiente acolhedor, né? E uma comunicação clara, né? Assim, por exemplo, às vezes a gente promove as reuniões com pais e tal, às vezes tem aquela mãe que ela já fala tão bem da escola, né? Você não precisa falar da escola positivamente, que ela já vem e já defende ali a escola. Ah, meu filho ama aqui, meu filho está aqui desde não sei o quê, a minha filha estudou aqui e tal, né? Então ela já é um colaborador, né? Os canais acessíveis de participação entre a família e a escola, o diálogo aberto com educadores, não tem milindre, né? Entre aquela coisa do professor fica receoso porque o pai se aproxima, se o pai vai vir para dar bronca ou para reclamar e tal. Não, você percebe já que há um relacionamento, um diálogo aberto entre professor e família, né? E tal, uma formação para pais e responsáveis, né? A escola promove alguma coisa, uma formação ali, um curso de alguma coisa que vai envolver ali as mães dos alunos, vai envolver pais, né? A escola promove isso, um alinhamento de expectativas e estratégias, né? As metas, né? A escola tem metas, porque os alunos... que todos os alunos alcancem a média, nenhum aluno fique abaixo da média, né? Então a família está ali participando junto, colaborando. Olha, né, o meu filho não pode ficar abaixo da média porque tem um propósito de que todos eles, né? Meu filho não pode faltar, né, nenhum dia, porque tem uma meta, né? Uma meta de frequência que a escola tem para ser atingida, de alcançar lá acima de 90% de frequência, né? Então a família já trabalha junto, colabora, né? Com as metas da escola, né? E participação mais significativa nas ações e decisões da escola, né? Se é convidado, entra para fazer parte das instâncias colegiadas da escola e tal, né? Valorização da escola e da aprendizagem também no ambiente familiar. Então, esses são assim uns vínculos, né? Um vínculo que nós devemos buscar a ter com a família e principalmente levando-os a chegar nesse nível de corresponsabilidade, né?
Então, dessa maneira, fortalecer o engajamento das famílias exige que a escola vá além do convite à participação. É preciso construir condições, instrumentos e uma cultura que promovam a corresponsabilidade pela aprendizagem. Muito bem, então vamos seguindo, que o tempo está correndo. Então, nós vamos agora para a nossa primeira Diretores em Ação, tá? Aprendendo um com o outro. O nosso primeiro Diretor em Ação vai ser um debate de ideias sobre esse engajamento familiar. Você participará agora de um debate de ideias com seus colegas sobre esse engajamento familiar, sobre esse nível de engajamento familiar com a escola. A escola consegue promover o engajamento das famílias quando atua de forma intencional? A escola consegue ou não? É isso que vocês vão ver agora através do estudo de caso, tá? Então, a organização é a seguinte, nós vamos dividir vocês nas 2 salas temáticas e vocês terão 20 minutos. Eu peço que vocês cuidem, fiquem atentos com respeito ao tempo, para dar tempo de ler direitinho e responder as perguntas que vocês terão que responder ali do estudo de caso, tá? Então, alguém precisa estar controlando o tempo ali, né? Tipo, olha, nós temos ali 5 minutos para responder a primeira, mais 5 para responder a segunda. É importante esse controle, tá bem? Aproveitar bem o momento da interação. Então, os cursistas que ficarem na sala 1 vão tomar conhecimento do caso A, né, que é um tipo de engajamento que funciona, né? São coisas que a escola faz que dão certo, que funcionam, né? Então, o grupo analisa um caso de sucesso com pontos para problematizar. A sala número 2, que é o caso B, vai pegar um estudo de caso que vai ver um engajamento que não acontece. Então, o grupo vai analisar um caso com as suas dificuldades reais. Finalizados os 20 minutos, aí nós vamos para mais 15 minutos, que é a hora de juntar os 2 grupos e fazer as interações, tá? Então, ali no roteiro, retorna na sala principal, aí é aquele momento da socialização com 15 minutos para vocês. Aí a sala 1, que apresenta ali o estudo de caso A, vai falar sobre o que a escola fez que favoreceu o engajamento, né? Quais foram as atitudes ali da escola que deu certo, que realmente a família deixou aquela condição de vir esporadicamente ali, bater o ponto só, tá bom, agora só no 2º semestre, né? Tchau, a missão cumprida, e tomou uma atitude diferente, né? Uma atitude realmente de comprar a ideia de estar junto, de estar perto, acompanhar o desenvolvimento do aluno, do seu filho, né? E por que essas ações funcionaram, né? Tem um motivo dessas ações darem certo. E uma proposta prática para ampliar esse engajamento. A sala 2 vai apresentar o caso B, o que está dificultando o engajamento, o que aconteceu que o engajamento não aconteceu ou não está acontecendo, né? E o que a escola ainda não percebeu. Tem alguma coisa ali que a escola está insistindo, ela não percebeu, que isso não vai trazer a família para perto, né? E, por último, ali, um limite ou alerta importante sobre as estratégias de engajamento, tá? Então, só aqui conferir direitinho aqui vocês, nós estamos, novamente, só ver se tem alguém que não entrou. Nós estamos com todas as cursistas. Então, quem vai ficar na sala 1, 2, 3? Quem vai ficar na sala principal, que vai pegar a sala 1, o caso 1, é a Valdilene, a Ana Cristina, a Cris, a Daniele, Dani, a Viviane e a Ariana. Tá? Vocês
são a sala número 1, é o caso número 1. E eu, consequentemente, na sala 2 está a Márcia, a Juliana, a Helena, a Claudenise e a Rosana. Então, agora eu vou pegar o estudo de caso e vou colar no chat, e aí o grupo 1 vai pegar o estudo de caso e trabalhar nele, e o grupo 2 também. Vocês podem ir lendo o estudo de caso ali, abre e vão lendo enquanto eu separo vocês, tá? Então, primeiramente, eu vou buscar ali vou buscar o estudo de caso de número 1. Para fixar ali no chat de vocês. O estudo de caso número 1 já está ali no chat. As cursistas do grupo 1 já podem ter acesso a ele. E eu vou pegar agora o estudo de caso de número 2 e vou fixar lá. Fixando o estudo de caso número 2, que não deu certo. Os 2 estudos de casos estão no chat, vocês já podem ir pegando e dando uma olhadinha, e eu vou separar vocês nos grupos agora. Parando a apresentação. Configurando a sala aqui. Colocar 20 minutos. Estou separando vocês. Separando vocês. Já foi para lá, 1, 2, 3, 4, 5 para cada lado. E agora eu vou abrir as salas, tá? Então, abrindo as salas, vocês já entram, define um relator, por favor, define quem vai trabalhar com o tempo e quem é o redator. E vamos, 20 minutos só, tá, pessoal? Então, simbora. Você vai nos colocar nos grupos, Rafa? Oi? Você vai nos colocar nos grupos? Pois é, já era para ter ido. O que é a tecnologia, né? Está indo aos poucos, está indo, já está indo.
Claudenise já foi, a Helena, a Márcia já foram embora. Eu vou. Pessoal, pode começar. Aqui nesse grupo aqui só está a Rosana ainda, mas eu vou passar a Rosana lá para o outro grupo já. Pode. Aí, a Rosana já foi embora. Podem começar. Posso ler? Pode. Pode. Então tá bom. Um pouquinho. Vamos lá. Caso A, funciona, mas por quê? Provocação para o debate. A escola consegue promover o engajamento das famílias quando atua de forma intencional? Situação apresentada. Uma escola identificou baixo acompanhamento das famílias na aprendizagem e decidiu rever suas estratégias. O que a escola fez? Criou encontros curtos e objetivos de 30 minutos. Passou a apresentar exemplos concretos de atividades dos estudantes. Orientou as famílias com ações simples como perguntar sobre o dia na escola, acompanhar as tarefas, estabelecer uma rotina de estudos. Criou um canal direto de comunicação pelo WhatsApp com devolutivas frequentes. Resultados após 3 meses. Aumento da participação das famílias, maior retorno dos estudantes às propostas escolares, estudantes mais organizados e autônomos. Ponto de atenção. Ainda há famílias que não participam. Leia o caso e discutam coletivamente quais ações favoreceram o engajamento das famílias da escola, o engajamento das famílias. A Dani já está respondendo, né, Dani? Então tá ótimo. Ai, que bom. Porque essas ações geram impactos na aprendizagem e no desenvolvimento das famílias. O que ainda pode ser melhorado ou ampliado? Uma ação prática para ampliar o engajamento das famílias. O que fazer, como fazer e quando fazer. Para o momento coletivo, daí a gente precisa apresentar as ideias em até 3 minutos. O que a escola fez que favoreceu o engajamento das famílias, porque essas ações funcionam no contexto apresentado, e apresente uma proposta prática para ampliar ainda mais o engajamento. Lance as seguintes perguntas para o outro grupo. O que a escola poderia fazer diferente na prática? É isso. Bom, gente, eu assim, né, eu falo, a gente tá aqui, eu falo que o meu lado, eu tô num lado razão e num lado coração, né? Claro que como direção nós temos que acolher, né, acatar aquilo que nos pedem, mas assim, a gente anda na escola numa angústia muito grande com mais essa responsabilidade que eles estão nos delegando, né, que é essa questão de trazer o pai para a escola, os pais para a escola. Porque eu vejo assim, nós já temos que cuidar do estudante, educá-lo até em questão de muitas coisas, e agora eles também estão nos devolvendo essa responsabilidade de também ter que mostrar para o pai como que as coisas funcionam, né, para que as coisas deem certo. Então, assim, é algo que anda me angustiando muito, mas precisamos fazer, né? No caso aqui da minha escola, eu achei, porque a gente sempre chama a família para contar alguma coisa que o aluno fez, ou que ele não fez, ou da bronca, né, ou coisas desse tipo, chamar a atenção.
Na entrega de boletim, né? A gente ainda faz a entrega, né? Mesmo que eles tenham acesso ao aplicativo, mas a gente ainda faz, tem uma conversa com os pais, no particular, o professor, né? Tem a oportunidade de conversar. Mas eu falo assim, que sempre, às vezes, a gente chama eles só mais para essa questão de chamar atenção, né? Dessa vez, nós fizemos uma coisa diferente, mostramos para a família o dia do aluno na escola. Parece que os pais começaram a valorizar, os pais conheceram os ambientes que os alunos frequentam na escola, tem 2 laboratórios de informática, então eu vi, assim, família falando das carteiras, que são carteiras novas, computadores são bons, então talvez isso daí era uma coisa que estava ficando esquecido, os pais não tinham conhecimento do que o aluno tem acesso ali dentro da escola. Sim, eu vejo isso. Eu achei, assim, que foi uma coisa que a família começou a valorizar, né? O que a família conhece é o quê? Uma sala que a gente fazia as reuniões. Sim. Era isso que os pais conheciam até então. Esse ano nós resolvemos fazer um tour da família na escola. Cada sala de aula ficou um grupo de alunos para apresentar aquela sala. Como as salas são temáticas, os alunos falaram, nessa sala a gente aprende, né, determinadas disciplinas, mostraram lá nas paredes, né, os cartazes, mostraram lá os desenhos que eles fizeram. Então, teve a oportunidade do aluno mostrar e falar. Então, assim, teve família que ficou encantada com a desenvoltura de alguns alunos ali, né? E teve família que veio e o aluno não estava na escola nesse dia. Então, a família ficou assim também, né? Ah, meu filho não participou, né? Ou coisa desse tipo. Então, eu achei que foi até válido isso daí, lá no meu caso. Sim. Não, então, igual quando a Ariana colocou a situação de que nós estamos conseguindo agora um engajamento maior, principalmente dos pais dos 6º e 7º, porque a nossa escola, quando nós assumimos, fazia mais ou menos uns 5 anos que não acontecia uma reunião de pais. Então, os pais realmente, eles se esquivaram da escola totalmente. E aí, assim, a gente tem essa dificuldade com o médio, porque, na verdade, o médio foram esses pais que desapareceram da escola. E é isso que você está dizendo, de apresentar a escola, isso é muito bom, porque realmente eles não têm noção e não têm conhecimento do que a escola oferta. Somente na parte tecnológica, nossa escola é muito bem equipada. Então, nós também, a gente começou a mostrar isso para os pais, mostrar o trabalho que eles estão desenvolvendo. Então, assim, com os 6º e 7º anos, nós estamos tendo já um ponto positivo, assim, dessa família ser mais participativa, de, por exemplo, mudar a visão da escola, porque, assim, a nossa escola tem uma visão um pouco complicada diante da sociedade. Então, assim, eles estão percebendo que o cuidado é grande, que a gente cuida muito bem, sabe? E também, né, temos, assim, excelentes professores, que a escola está bem estruturada. Então, assim, isso é muito importante. E, assim, nós temos a consciência de que nosso trabalho é um trabalho formiguinha mesmo, que nós estamos começando e estamos trazendo, né, os poucos pais que estão vindo, mas, assim, a gente já percebeu uma mudança muito grande do estudante em relação a isso. Pessoal, muito boas interações, mas lembrar de alguém já ir escrevendo, tá? Nós estamos, Pro, nós estamos já está quase pronto aqui. Ah, ótimo. Acho que nós já escrevemos tudo ali. Então, mais ligeiro do que eu imagino, e coloquei, né, algumas coisas lá também, que... Eu acho que falta ação, né? Só falta aqui a proposta, né? A proposta aqui, o que fazer, como fazer e quando fazer. Eu ia colocar ali para ampliar o engajamento, talvez planejar durante o ano e já colocar isso em calendário, momentos de uma aula, ou momentos quinzenais de uma aula em que a família participasse de alguma proposta na escola com os seus filhos, né? Oficinas, oficina de alguma determinada habilidade, ou, sei lá, uma hora do conto, uma leitura em família, alguma coisa assim, mas que isso fosse regular e tivesse quinzenalmente já estipulado no planejamento esses encontros, para manter a regularidade, porque eu acho que o que faz a diferença é a regularidade das ações, né? Porque às vezes muitas vezes tem um grupo ali do WhatsApp, né? Passa uma mensagem,
mas não passa com aquela regularidade. Eu vi que isso muito funcionou com a questão da frequência, né? Nós temos um grupo de WhatsApp dos pais, então todo dia mandando mensagem, hoje faltou, olha que tempo bonito, seu filho está perdendo isso na escola, olha o que está acontecendo aqui no Guaíra, veja, seu filho não está aqui, mande seu filho para a escola, amanhã o tempo está chuvoso, mas aqui no Guaíra coisas incríveis vão acontecer, então a gente sempre ficava estimulando, e essa regularidade que eu penso que faz a diferença ali, para manter o engajamento, né? Agora a gente tem que escrever lá a ação para ver o que a gente vai colocar. Ô, Ana, mas eu acho que pode colocar isso que você acabou de dizer. O que fazer? Você acha que dá para ser? Pode ser. Ali tem quando fazer, o que vocês acham no último horário da tarde, quinzenalmente? Que não pegasse sempre a mesmo dia da Deveria semana. fazer Eu quinzenalmente acho que em nem horários mesmo dia, alternados. nem mesmo horário, né? Sim. Talvez 15 dias, né? Em horários alternados, né? Em horários alternados. Até para respeitar, às vezes, o ritmo da família, né? Porque tem gente que pode tal horário, tem gente que não pode. Então, essa flexibilização talvez ajudasse a trazer outros pais que em determinados horários não possam, né? Sim. A Valdirene escreve lá? Ai, caiu a minha. Não sei.
Temos que preparar um momento para a sala coletiva, né? E a pergunta que a gente tem que lançar para o grupo 2 também, né? É. Então, o que a escola fez que favoreceu o engajamento da família? O que a gente poderia falar ali? Eu penso que a simplicidade nas ações e por elas serem objetivas. Você vê que não tem nada de extraordinário, mas alguma coisa pontual e rápida. Eu acho que a questão do rápido, né, é o que eles mais... Coisa que demora muito, eles já, né, se esquivam. Isso, você começa uma reunião que demora demais, na outra reunião eles já não vão, né? Já não vem, é isso mesmo. Dois minutos ainda, pessoal. Alguém quer falar uma proposta prática? Eu acho que a melhor proposta é insistir nas ações que dão certo. Insistir, persistir, aquelas famílias que ainda não foram, continuar convidando. Não acho que é o incrementar das ações que vai levar aqueles pais que não têm muito interesse. Lógico que sempre reavaliar o que foi feito, mas persistir naquilo que a gente sabe que dá certo e sem muita frescura. Tempo esgotado. O pessoal está voltando já. O pessoal da sala 2. A gente fica falando sozinha lá, né? Nem viu que já saiu quando você está digitando. Pessoal, tempo esgotado, então vamos continuar. Agora tem a outra parte. Agora nós vamos ter mais alguns minutos. Em função do tempo, nós vamos ter 10 minutos, tá? Então, o grupo da sala 1 vai apresentar lá, né? Vai falar o que a escola fez que favoreceu o engajamento, por que essas ações funcionaram e uma proposta prática para ampliar o engajamento. Grupo 1, então.
Fiquem à vontade. Acho que a gente esqueceu de combinar quem ia falar do nosso grupo. Quer falar, Vivi? Pode falar, Ari, pode falar, você já está aí. Então, vou abrir aqui nossa cópia, então. Para o momento da sala, a gente tem 3 minutos, né? Então, acho que já foi a gente esperando. O que a gente apresentou do nosso momento, do nosso estudo de caso, apresentar nossas ideias em 3 minutos. O que a escola fez que favoreceu o engajamento da família foram ações simples e pontuais, porém objetivas, né? Com apenas 30 minutos de participação ali das famílias e que deu bastante resultado. E uma segunda pergunta é por que essas ações funcionam no contexto apresentado. Nós acreditamos que as famílias não apreciam a atividade com longo tempo de duração, e por serem objetivas, assim, acabou gerando essa participação da família. É uma sugestão para que continue sendo feita. Pede para a gente apresentar uma proposta na prática, né, para ampliar o engajamento. A gente pensou em insistir, né, persistir nos convites para as famílias que não estavam participando, principalmente com estas que não participaram dos eventos anteriores, porém manter a simplicidade e o tempo curto para que as famílias não desanimem de participar. Aí a pergunta que a gente tem que lançar para o grupo 2 é a seguinte: o que a escola poderia fazer diferente na prática? Professor, você precisa que lê o estudo de caso para o outro grupo ou não é necessário? Não é necessário, é baseado naquilo que você respondeu ali. Ok. O que você pode, que talvez vai para o grupo não ser pego de surpresa. Então, o grupo 2, vocês vão responder uma pergunta, tá, grupo 2? Então, a Ariana vai repetir ali, é curtinho ali, tá? É curto. A Ariana vai repetir as conclusões que elas chegaram e baseado no que a Ariana passar, porque ali no caso, o que foi o estudo de caso número 1? Foram ações que a escola fez que deram certo. A escola tomou algumas ações e que engajou a família. É isso que esse que era o ponto do estudo de caso delas. Então, a Ariana vai falar um pouquinho ali. Só repetir, Ariana, por favor, assim, no entendimento de vocês, quais as ações, assim, qual a proposta das ações que acabou engajando. Então, para nós, a primeira pergunta que foi feita foi quais as ações da escola favoreceram o engajamento das famílias. E nós respondemos, são ações simples e pontuais para participação na rotina escolar dos filhos, que eles otimizaram o tempo dos pais e responsáveis, e as ações foram permanentes e não esporádicas. Por que essas ações geraram impacto na aprendizagem e no envolvimento das famílias? Fizeram essa pergunta e nós chegamos ao acordo que porque há um acompanhamento das atividades escolares, há um olhar no ensino e aprendizagem, uma preocupação com o desenvolvimento dos alunos, porque foram ações objetivas e as famílias aceitaram os desafios, e porque se sentiram acolhidos e ouvidos. Aí perguntaram para nós o que ainda pode ser ampliado ou melhorado. Então, nós colocamos fortalecer os vínculos e manter as ações, aprimorando-as,
diversificar os horários e formas de participação para poder contemplar todos os pais e horários dos pais e manter a regularidade das ações. Diante disso, fica uma pergunta para o grupo 2, que é: o que a escola ainda poderia fazer diferente na prática? Grupo 2, está com vocês. 2 minutos. O professor, nós fizemos, até comentei no grupo, nós fizemos na nossa escola, e nós convidamos 20 pais da escola, eu tenho 200 alunos, 20 pais para vir almoçar. Então, quem veio almoçar? Os pais bons, que quer acompanhar tudo dos filhos. E o que aconteceu? Eles ficaram tão surpresos com o engajamento da escola com as crianças no horário do almoço, que eles saíram pontuando para os outros pais o quanto que o trabalho que a escola está desenvolvendo com os filhos é um trabalho sensacional. Porque eles ficaram de boca aberta, porque eles almoçaram o que as crianças almoçam, aquele dia foi carne com batata, com mandioca, arroz, feijão, salada. Então, eles almoçaram aquilo que a criança, eles amaram o almoço, uma coisa super simples. E aí eles saíram pontuando para os outros pais, a ponto dos outros pais ligarem para nós e falar: mas por que eu não fui almoçar? Porque você é um pai distraído, estava no grupo do seu filho e você não viu. Porque nós fizemos o convite para todos os grupos de pais. Uhum. Então, mas nós tínhamos uma limitação de 20 a 30 pais. Certo. Porque a gente está até sem merenda, né? Está atrasada. Então, a gente limitou isso por conta da... Então, os 20 primeiros pais falou com a gente, entendeu? E eles vieram. Então, assim, mas por que eu não almocei com meu filho? Porque você não olhou, pai, o grupo do seu filho. Então, assim, você precisa estar mais atento, olha direitinho, sempre vai ter. Mas, assim, o que eu achei muito, muito extraordinário foi o positivo que os pais levaram para quem não veio. Uhum. Porque eles admiraram o trabalho do integral. 200 crianças almoçando. É a equipe correndo atrás da criança, vem almoçar, o autista que não come, o outro que não gosta daquilo, e a gente... Entendeu? Então, os pais saíram muito felizes com o trabalho do Colégio Integral. Que, de repente, eles só ouvem as crianças falar, mas eles não viram. Sim. A ponto de eles falarem e outros pais querem, porque querem que a gente faça outro momento desse com os pais que não vieram. Então, é muito interessante, porque eles, a correria, né, do dia a dia não faz com que o pai pare para ouvir certinho. Às vezes ele ouve, uma informação que ele traz de negativo, o pai ouve. Mas aquilo de positivo, ele não para conversar com o filho. E um outro pai falando foi muito positivo. Eu, pelo menos, eu gostei demais do resultado desse trabalho que nós fizemos. Muito bom. Muito bom, Helena. Fantástico mesmo. O objetivo se o objetivo é engajar, né? Engajou. Engajar, porque o que engaja mais do que sentar para comer com outra pessoa? E ver a realidade, né? Porque comer, sentar para comer, não tem coisa melhor. Sentar para comer, para almoçar junto. E é o estômago que precisa, vamos para o estômago primeiro, porque, na realidade, ele viu o engajamento dos clubes, entendeu? Eles não ficam soltos, eles têm atividades diferentes todos os dias depois do almoço. Então, o pai, por mais que a gente fala isso, ele não tem noção se ele não vê. Tá certo. Foi um engajamento muito legal, eu gostei demais, eu acho que vale a pena fazer. Muito bom. O grupo 2 vai apresentar agora o seu estudo de caso, e o grupo 1, por favor, né, claro que vocês sempre estão prestando atenção, né? Mas é que no final da apresentação, o grupo 2 vai deixar uma pergunta para vocês responderem. Por isso que é atenção dobrada agora, tá? Quem vai ser quem vai falar pelo grupo 2, por favor, se quiser projetar o documento, fique à vontade, tá? A Helena já é o grupo 2 que estava falando. Helena, quer continuar? Não, pode ir, vamos abrir lá para nós ir falando o que nós colocamos da equipe. Está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo, Cláudia. No nosso caso, bom, nós não combinamos quem ia falar, né? Mas acho que a Helena já deu uma... Mas aqui fala sobre o que não funciona, né?
Então, uma escola enfrenta baixa participação das famílias, né? O que tem acontecido? Reuniões com pouca presença, presença dos pais, comunicação centrada em avisos e cobranças. Professores relatam falta de apoio em casa e famílias dizem não saber como ajudar os filhos. A escola tem feito algumas ações, mas o resultado tem sido poucas mudanças, né? Querem colocar aí, meninas? Não, é isso mesmo, tá ótima. E daí, o que está dificultando o engajamento? A gente pontuou que, de repente, a postura da escola de estar sempre cobrando, né? Muita cobrança para os pais, e falta de reconhecimento da dedicação e progresso do estudante, mesmo que pequeno, aquilo que a gente falou no começo, né? Nem todo estudante é nota 10, e às vezes ele é aquilo ali mesmo, né? Não tem. O pai está tão acostumado com a crítica em relação ao filho que ele não quer mais ir para a escola porque é crítica. Ele Então, a sabe que postura vai tem chegar lá, vai. É. E falar mais coisas boas que ruins, né? Pelo menos aqui, a chefe aqui do núcleo, quando falou do dia da família na escola, ressaltou muito isso, né? Que não era dia de dar bronca, não é dia de falar mal do filho, é um momento mesmo de trazer eles para junto da escola, né? O que a escola ainda não percebeu ou não está considerando. Daí a gente colocou que a escola precisa acolher mais para que os pais sintam-se pertencentes e valorizados. Até que ponto a responsabilidade pelo engajamento é da escola? E a gente entende que a escola precisa dar o primeiro passo. Acho que foi a Helena que comentou que quando assumiu a direção era bem diferente a realidade, né, Helena? Uhum. Da presença dos pais na escola, e com as ações que ela fez, ela conseguiu mudar essa realidade, mas o primeiro passo foi dela. Não é que seja uma responsabilidade única e exclusiva da escola, né? Mas às vezes a escola precisa dar esse primeiro passo aí. E a pergunta para o grupo 1 é: isso funcionaria em qualquer contexto? Por quê? 1 minuto para o grupo 1 responder. É para falar um de cada vez, não é para falar todo mundo junto, não, né, Rafa? O reloginho está rodando lá. Bom, eu vou falar sobre a minha realidade, né? Em questão de que se funciona, a gente tenta, né? Até coloquei a situação lá. Nós estamos num trabalho gradativo, então eu acredito que sim. É importante, até coloquei, professora, a nossa angústia é mais uma demanda para nós, mais uma responsabilidade para nós, que é essa de trazer a família para a escola, né? Sendo que há tempos atrás isso não precisava, né? Eram poucos que a gente tinha que trazer, né? A maioria era comprometido no sentido assim, até na questão de incentivo, em questão de ensinar, de educar, né? E hoje a gente sabe a correria que e mais uma demanda eles estão, né, terceirizando a escola. Então, nós temos que fazer, nós temos que cumprir. Eu acredito que gradativamente, isso vai ser um trabalho gradativo, não vai funcionar de um dia para o outro, tiro pela realidade da minha escola, né? Eu assim, tenho uma facilidade com o 6º e 7º, ensino médio um pouco mais complicado, mas também não vou desistir. Obrigado, Viviane. Pessoal, obrigado. As interações de vocês foram fantásticas. Eu viajei, eu andei de uma sala para outra, né? Eu vi vocês falando, comentando, falando da experiência de vocês, da opinião de vocês sobre cada um dos assuntos. E muito bom, parabéns. Estamos caminhando para o nosso final, tá? Então, já estou subindo aqui o documento. Professor, eu vou Oi. sair porque minha filhinha está chorando de dor de cabeça, tá? Tá bem.
Tá? Vou atender ela aqui, tá? Ok. Obrigada. Desculpe, Rafa, caiu que tinha acabado minha bateria aqui. Eu fui tentar colocar uma Aham. extensão aqui para poder voltar. Então, cursistas, a síntese do engajamento familiar. O que aprendemos sobre engajamento familiar? Quando funciona? Quando que funciona o engajamento familiar? Quando a escola cria espaços de escuta, estabelece comunicação clara e acolhedora e reconhece as famílias como parceiras no processo de aprendizagem. Quando acontece isso, aí funciona. Os limites do engajamento. Quando a relação se limita a cobranças, como vocês falaram muito bem agora ali, vocês relataram, né? O segundo grupo relatou e tal, né? No comentário também, né? Quando a relação se limita a cobranças, comunicação unilateral ou ações pontuais, sem considerar a realidade e a voz das famílias. E, por último, o que transforma? O que transforma é a construção de vínculos de confiança, a intencionalidade nas ações da escola e a promoção da corresponsabilidade, com famílias participando de forma significativa na aprendizagem dos estudantes. Então, essa é a síntese, tá, pessoal, do que a gente viu nesse debate. Vamos agora para o Diretores em Ação 2. Eu vou pedir para vocês abrirem o seu portfólio e ir lá no slide correspondente ao dia de hoje, ao 5º encontro. Lá você vai registrar no slide referente a este encontro, o slide que é referente ao 5º encontro, aprendizagem e possibilidades de ação. Vocês vão registrar a questão, são 3 questões aí para vocês fazerem. A questão número 1 diz: em qual nível de participação as famílias da sua escola se encontram predominantemente? É no básico, ativa ou corresponsável? Quais evidências concretas sustentam essa análise? A outra questão que vocês vão responder, a número 2, qual é a principal barreira ao engajamento familiar na sua escola hoje? Por que você a considera prioritária? E, por último, vocês vão responder a questão de número 3. Que mudança prática você pode liderar para avançar na corresponsabilidade com as famílias? Como colocá-la em ação? E, por último, vocês vão colocar o link. O link está ali no chat, né? É só copiar e colar. Você vai copiar tanto o link do grupo A como o link do grupo B. Os 2 links você copia e cola aí, tá bem? No espaço do 5º encontro. Se você reparar, eu já preenchi o slide ali para você. Vocês já viram? É o slide de número 11. Eu já preenchi ele. Oi. Você pode colocar o link do caso A? Ele não aparece mais no chat. E do caso B também? Não está aparecendo mais nada aqui. Do B já está ali no chat, né? Para mim, não sei, acho que o meu saiu aqui, não sei o que deu. Vou colocar os 2 links, tá? Eu já preenchi, então, o slide lá, e vocês podem ir preenchendo, e eu já vou colocando o link também. Nós vamos ter um tempo curto, tá, pessoal? Nós vamos ter só 5 minutos. Por acaso, se não der tempo de você preencher tudo aqui agora, você vai preencher depois, num segundo momento. A gente sempre prefere que você faça toda a tarefa aqui, né? Mas tenta fazer. Se não der, você faz num outro momento. 5 minutos, tá bem?
Os 2 links já estão no chat. Pessoal, então deu tempo, eu repito, tá? Se você não conseguiu terminar de preencher por acaso esse slide, você termina depois, tá bem? Os 2 links estão aqui no chat. Além daqui do chat, os 2 links estão no grupo de WhatsApp nosso. Você pode pegar lá depois, caso você não tenha conseguido copiar e colar agora, tá bem? Tá no grupo de WhatsApp. Então, seguindo, esse aqui é uma tarefa para o próximo encontro nosso, tá? No encontro de número 6. Então, o nosso próximo encontro tratará de recomposição da aprendizagem. Tenha em mãos os dados da avaliação diagnóstica, um recorte recente da aprendizagem dos estudantes do 6º, do 9º, dos 9 anos e 3ª série da sua escola. Então, o que você vai fazer? Você vai consultar os resultados das avaliações formativas no portal do CAED e vai responder aqui, ó, após analisar, você vai responder, me chamou a atenção positivamente e tal, depois de eu analisar os dados da minha escola. Me deixou preocupada. A turma, ponto de atenção. Componente curricular que mais preocupa em relação aos níveis de aprendizagem e habilidades não consolidadas neste componente. Quais são os descritores, tá? Então, para isso, eu coloquei o link também aqui no chat, o link vocês precisam, o link desse documento que eu acabei de ler aqui, você não precisa fazer cópia dele, tá? É só abrir o link e responder. Só isso, abre o link e responde.
Então, esse documento que você vai preencher como tarefa para o próximo encontro, está aqui, o link está aí no chat e também está no nosso grupo de WhatsApp. Você pode pegar lá depois. Ok? Ficou entendido, pessoal? Alguém não entendeu? Por fim, aqui no encerramento, eu vou pedir para Claudenise ler para nós aqui essa frase de encerramento, por favor. E comenta. A escola ideal é aquela onde as crianças aprendem aquilo que os pais não sabem ensinar, mas que a vida exige que seja aprendido. Rubem Alves. Isso mesmo, tem muita gente que confunde, acha que é a escola que tem que educar em todos os aspectos, né? E não é, tem a responsabilidade da família aí, né? E a escola é para a aprendizagem do que os pais não ensinam mesmo. Concordo. É isso, né? O aprendizado não pode ficar somente na mão da escola, né? Não. Né? A colaboração da família é enorme, enorme. A família precisa se conscientizar disso e a escola precisa dar uma colaboraçãozinha. Né? Aqui as referências e vamos partir, então, para a nossa foto de despedida. Estou aqui parando a apresentação. Peço que vocês, né, quem tiver de câmera fechada aqui, se possível, abra a câmera e deem aquele sorriso lindo de vocês. Atenção, então, é 1, é 2, é 3. Muito bem. Só estou editando aqui, deixa eu colar aqui a foto, achei aqui o espaço, copiei a foto e já vou colar. E já vou colar ela ali no grupo do WhatsApp, já para vocês já darem uma olhada. Já estou colando aqui, copiei, Ctrl+C, Ctrl+V. Já está lá. Meninas, então, né? Ótimo encontro, né? Muito boa a participação de vocês, interação, todos presentes. Muito bom. Bom descanso para vocês, boa semana. Tudo de bom.